A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Heber Ramos. Eu sou aqui da Igreja Sede e eu estou aqui para continuar o estudo do Pentateuco. Nós estamos estudando o Pentateuco nesse primeiro momento, dentro da leitura bíblica diária do Velho Testamento. E se você está conosco pela primeira vez, é só entrar no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil e lá você terá todos os estudos nas playlists separadas. Então tem a playlist de Gênesis, a playlist de Êxodo, de Levítico e de Números até o capítulo 16. Hoje nós vamos comentar o capítulo 17. Caso você queira estudar o Novo Testamento, aí você tem de Mateus a Apocalipse. Esteja conosco. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho, e aí todas as vezes que colocarmos um vídeo, você será avisado e você poderá participar da nossa programação da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo nosso pastor, coordenador de todo esse projeto, pastor Gedeon Júnior, e a nossa querida pastora presidente, pastora Loide Ramos. Obrigado por esta oportunidade. Hoje, então, nós vamos comentar o capítulo 17. Os irmãos que leram e acompanharam o capítulo 16, viu que terminou com a morte de 14.700 pessoas, fora os que morreram por causa de Corá, devido a uma grande rebelião. Só que ainda ficou incerto em saber quem realmente tinha sido levantado por Deus. Ficou uma dúvida no ar. Eles morreram, Corá se levantou contra Moisés naquele levante, mas talvez algumas pessoas tenham se perguntado, e aí? Mas quem de fato foi levantado por Deus? Será que Corá não estava certo? Porque mesmo Deus abrindo a terra e engolindo Corá e aquelas pessoas, com certeza haviam pessoas ali ainda com o coração meio duvidoso e uma certa incredulidade. Então a rebeldia de Corá e suas consequências fizeram com que nascesse a incerteza entre o povo acerca da nomeação de Arão e seus filhos como os verdadeiros sacerdotes de Deus, porque foi uma ordem de Deus para que Moisés separasse Arão e seus filhos para o sacerdócio. Então ficou aquela dúvida ainda no coração de alguns. Então o que acontece? O capítulo 17 irá nos falar sobre a vara de Arão. E nós vamos explicar isso nesse áudio. A escolha da vara de Arão tinha como objetivo eliminar, por outro sinal divino, a contínua queixa das pessoas contra Moisés e Arão. Então Deus mandou Moisés pegar uma vara para cada líder tribal, e nessa vara tinha que ter a inscrição do nome de cada um deles e tinha que apresentar a Moisés. Então assim as 12 varas foram colocadas no lugar santíssimo. E ali o que ia acontecer? Deus mostraria por meio de um sinal a sua escolha do líder sacerdotal. E esse sinal seria o quê? O sinal seria o florescimento da vara do líder selecionado. A vida tinha que brotar de um cajado morto, de uma vara morta, de uma vara sem vida. Então a vara não tinha vida nenhuma, então era uma vara morta, um cajado morto, e tinha que nascer algo nesse cajado, tinha que florescer nesse cajado morto. Então você observa isso aí nos 5 primeiros versículos, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas,
e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Então Deus está dizendo aqui, eles murmuram contra mim, que sou Deus, e murmura contra vós, Moisés e Arão. Então eu vou acabar com essa dúvida, eu vou acabar com esse problema. Então vamos aqui fazer como se fosse um jogo, né? Pega lá a vara, 12 varas, e a que florescer, então esse será o que eu tenho escolhido. Quando as varas foram examinadas no dia seguinte, o cajado de Arão não só tinha brotado, como também produzido botões, flores e amêndoas. E essas amêndoas estavam maduras. Isso foi a completa justificação de Arão como sacerdote de Deus. As outras varas continuavam as mesmas varas mortas, sem vida. Entretanto, o cajado de Arão exibiu tal florescimento de vida que todo o processo de desenvolvimento de amêndoas ocorreu em apenas uma noite. E essa maravilha aconteceu a partir de uma vara morta. Moisés mostrou e devolveu os cajados a todos os representantes tribais que os aceitaram de volta. Isso foi um símbolo da aceitação da vontade de Deus. Então foi dessa forma que Deus resolveu toda essa questão. Se nós lermos os versículos 8 e 9, vai dizer assim para todos nós: sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. O versículo 11 diz: Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Então as tábuas da pedra da lei, lá em Êxodo 25:16, e o pote de maná ficavam dentro da arca da aliança, como um símbolo do permanente testemunho da misericórdia de Deus por seu povo. Agora também faria parte desse conjunto a vara de Arão. Então observa que a vara de Arão estaria junto agora ali dentro do tabernáculo, que brotou e produziu amêndoas maduras, visto que a arca estava no lugar santíssimo. Apenas Deus olharia para esse cajado. Consequentemente, o cajado de Arão era também um sinal da misericórdia divina. Ele escolhera os levitas para ministrar perante ele, mas não haveria nenhum outro, além de Deus, que veria os itens sagrados. Então essa vara de Moisés também faria parte desses utensílios que seriam guardados dentro do templo. Então as pessoas viram que a vara de Arão floresceu, e por esse motivo eles poderiam entender que Arão e seus filhos estavam sendo confirmados pelo chamado de Deus. E as pessoas não poderiam mais se rebelar contra Moisés e Arão, porque de fato entendiam que eles estavam servindo a Deus, porque estavam de acordo com a vontade do Senhor. Então, se você vê um líder na frente da obra, se você vê um líder ali fazendo a obra com amor, com alegria, com dedicação, você tem que entender, meu querido e minha querida, que ele está ali porque Deus tem colocado. Não está ali por acaso. Deus o colocou, Deus a colocou, e ninguém pode ir de frente a esta autoridade, porque senão vai acontecer o que aconteceu nos capítulos que nós ministramos no dia de ontem. Entendendo melhor, irmãos, esse texto, vamos dizer que um casal está em crise, né? Está ali um casal em crise no casamento, então fica ali o marido e mulher brigando sem entender,
brigando sem entender e às vezes tentando resolver e não consegue resolver. Aí o marido procura um pastor, ou a esposa procura um pastor, a pastora. Então a ajuda desse terceiro é muito importante. A ajuda dessa terceira pessoa é muito importante para resolver este problema. Então essa pessoa que foi chamada por esse casal, ela vai ter o quê? Ela vai ter bastante discernimento e conhecimento e irá participar na mediação das decisões. E às vezes uma conversa que ele tem com o marido ou com a esposa, tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser resolvido. O casal consegue enxergar por um outro foco, por um outro ângulo. E essa ajuda é muito importante. É por isso que o marido resolveu procurar uma ajuda, uma terceira pessoa para o ajudar. A esposa também faz a mesma coisa. Então, quando um pastor senta com um casal, ele vai mostrar os pontos, ele vai abrir a Bíblia, ele vai mostrar para o marido que talvez não está conseguindo enxergar algumas coisas, vai mostrar para a esposa que ela talvez não está conseguindo enxergar, e essa ajuda dessa terceira pessoa vai ser de suma importância para que esse casal consiga receber a grande vitória e que esse casal possa continuar a sua caminhada unidos e amando um ao outro e sendo felizes. Então essa era justamente a função dos sacerdotes no antigo Israel. Ao fazer com que a vara de Arão brotasse, Deus deixou muito claro que ele queria que Arão exercesse esse papel. Que Arão exercesse esse papel, que ele pudesse interceder, que ele pudesse ser essa terceira pessoa. E Moisés fez assim no versículo 11, como lhe ordenara o Senhor, e assim fez. Então, ao fazer com que a vara de Arão brotasse, Deus deixou muito claro que ele queria que Arão exercesse esse papel. O relacionamento de Deus com Israel, por muitas vezes, ficou estremecido por causa da rebeldia e do descumprimento dos mandamentos por parte dos israelitas. Algumas vezes as ofensas eram tão graves que o Senhor punia imediatamente os ofensores, como nós vimos nos capítulos 14, capítulo 15 e também no capítulo 16. Entretanto, Deus muitas vezes ouviu a intercessão de Moisés e Arão a favor do povo. Meus amados irmãos, depois desse episódio de Corá e dos rebeldes, depois que o Senhor abriu a terra e resolveu toda essa questão, a situação não ficou em paz, não. A situação continuou a deteriorar-se. Ao que tudo indica, as pessoas já haviam se esquecido daquele que Deus elegera como líder. Devido à rebelião, devido àquele montim, as pessoas ficaram assim indecisas. Será que é Moisés mesmo? Será que é Arão? Ficaram confusas. E não entendiam muito bem quem Deus havia constituído como sacerdote. E aí foi que Deus usou essa estratégia que nós já acabamos de falar. O Senhor providenciou uma estratégia para tornar novamente claro e evidente que apenas alguns indivíduos, filhos de Arão, tinham autorização para servir como intermediários ou sacerdotes entre eles e a nação rebelde. O Senhor Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e o pecador. Por isso que nós entendemos, irmãos, que não precisamos de ninguém para nós aproximarmos de Deus. Não precisamos de outro método. Nós podemos ir diretamente a Deus. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus. Apenas aquele que confia na obra propiciatória de Cristo ao seu favor tem acesso direto a Deus. Jesus tornou-se nosso sumo sacerdote. Jesus tornou o nosso advogado definitivo, que goza de plenos poderes para interceder por todos nós, pelo perdão dos nossos pecados e das nossas rebeldias. E no versículo 12 e 13, então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, perecemos. Então nós vemos nessa expressão que finalmente os israelitas perceberam que Deus revelou sua vontade por meio das miraculosas ações que aconteceram entre eles. Ninguém, meu irmão, ninguém, minha irmã, exceto aquele que Deus permitiu, poderia aproximar-se do Senhor no lugar santo.
Ninguém podia entrar ali. O lugar era santo, nós já aprendemos isso em vários e vários estudos. E qualquer um que tentasse chegar perto sem prestar atenção às claras instruções que Deus transmitira, certamente morreria. O fato de Deus consentir que algumas pessoas se aproximassem demonstrava a misericórdia divina. Na verdade, o sumo sacerdote, aquele que tinha a permissão de chegar mais perto de Deus, fora instruído pelo Senhor para que pudesse expiar os pecados das outras pessoas. Por intermédio de Cristo e de sua morte expiatória, o mesmo Deus misericordioso proveu uma maneira perfeita de dar-nos seu perdão, tendo Cristo como nosso eterno sumo sacerdote. Conseguimos a aproximação com Deus e não precisamos mais temer a morte. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 4, 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quão grandes são as misericórdias que desfrutamos ao termos uma melhor dispensação, mais gloriosa e estabelecida sobre melhores promessas. E o que nós podemos aprender, meus amados irmãos, nesse capítulo 17? Nós podemos aprender nesse capítulo 17 de Números que uma liderança é aprovada por Deus quando esta liderança dar fruto. Observe que a vara de Arão foi a que floresceu, então ela deu fruto. Quando a liderança dá fruto, as pessoas começam a olhar e as pessoas começam a dizer: realmente Deus está com esta liderança. O trabalho está fortificado, o trabalho está abençoado, o trabalho está próspero, Deus está colocando a mão, curando, realizando prodígios, sinais, maravilhas, tendo provisão, tendo milagres. Então é a bênção de Deus na liderança, a mão do Senhor está na liderança. E quando isso acontece, começam a vir as pedradas. Observe que tudo isso foi feito porque lá atrás houve murmuradores, lá atrás houve rebeldes tentando desafiar a liderança de Moisés e de Arão. Então Deus faz o seguinte, resolve com isso facilmente. Coloca lá 12 varas, a vara que florescer, ou seja, a vara que der fruto, eu estou com ele. E a única que floresceu, dando fruto, foi a de Arão. Então é isso que aprendemos nesse capítulo 17. Então que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e que você tenha um dia abençoado. Amanhã, se Deus assim permitir, pastor Gedeon Júnior estará conosco novamente, comentando o capítulo 18. Que Deus te abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor.